Pessoal, boa noite. Meu nome é Ângelo, sou aqui do coordenador do Projeto de Extensão Rota d'Água Sustentável e Frutos do Futuro. E estamos essa noite aqui para mais um webinar. Dessa vez, quem vai falar com a gente é a professora Camila, professora do FOP, Departamento de Química. Ela vai falar um pouquinho sobre microplásticos, que é um assunto que está bem na moda aí, é um assunto bem novo, né, relativamente novo, parte da ciência, nessa questão de preocupação com a água, com o meio ambiente. Então, a gente pediu ela para fazer esse webinar para a gente, para explicar mais um pouquinho para a gente o que são os microplásticos, quais são as implicações dele, né? Porque muita coisa ainda não se sabe, sabe da presença, mas não se sabe o que ele pode causar, qual que é o efeito de longo prazo, tá tudo no escuro ainda, estamos tudo no escuro. Sim. Então, eu passo a palavra à professora Camila e apresente-se, fique à vontade. Então, boa noite, pessoal, quem está aí para prestigiar esse webinar, que eu vou falar um pouquinho sobre microplásticos. Eu sou uma professora recém-contratada agora na UFOP, eu cheguei num período meio controverso, digamos assim, né, com a greve, mas eu estou podendo, né, trabalhar com essa parte mais de revisão bibliográfica. Esse assunto faz parte das minhas pretensões de implementação de linha de pesquisa. A UFOP possui infraestrutura, não de um determinado laboratório, mas de laboratórios do próprio departamento do ICEB, né, no caso do Instituto ICEB, que seriam possíveis de se trabalhar com microplásticos em diferentes vertentes, e a minha ideia é tentar ir captando pessoas, conversar sobre esse assunto, para ver se a gente consegue, né, de alguma maneira, trabalhar com esse tema, tanto com essa parte mais informativa, social, de divulgação científica, quanto também na ideia de tentar caracterizar e encontrar esses contaminantes nas águas da região de Ouro Preto, né, assim, na região na qual a UFOP atenderia. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês agora. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Sim? Se der certinho aí, vocês me avisem. Tudo certo. Sim, vou ampliar aqui. Certinho? Estão vendo tudo? Não, só falta colocar no modo apresentação. Não ficou no modo... Eu acho que vai dar o mesmo problema da professora Isso. Exatamente, do último webinar, não foi? Deixa eu ver se eu consigo colocar no modo apresentação. Sim, que eu não estava conseguindo abrir o link todo, né? Isso, lembra que o seu a gente também não conseguiu? Uhum. Então, aqui, ó, a minha apresentação, para mim, ela está aberta. Agora, para vocês, eu acredito que não esteja, é isso? Aí tem que botar para compartilhar, fecha para o compartilhamento e compartilha só a apresentação. Ah, entendi. Porque ele separa a apresentação e separa o arquivo de PowerPoint. Espera aí, só um momentinho. Entendi a ideia. Vamos lá. Será que é a tela cheia? Isso, eu acho que... É a apresentação, tá vendo? Vocês estão vendo ela aí, né? Quando eu abro ela, é que vocês não conseguem ver. Acho que eu não vou conseguir fazer isso não, hein, Ângelo? Dá um Alt Tab aí para ver se aparece a apresentação. Porque quando eu fiz, eu consegui acho que no Alt Tab também. Ai! Que saco essa parte, né? O professor com problemas digitais. Não é só o professor, não. Deixa eu parar a apresentação de novo para eu ver se eu tenho algum outro modo de compartilhamento. Faz a apresentação. Eu tenho a opção de tela cheia. Acho que é isso também dá. O Vinícius falou aqui que deu também. Tá dando a tela cheia aí? Não, é quando muda pro... Aí foi. Deu? Agora foi. Deu. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal.
Então, novamente, né, meu nome, eu sou Camila de Paula, eu sou uma professora recém-contratada na UFOP, eu tenho intenções de trabalhar com esse tema dentro da área de Química, né, eu sou né, graduada, tenho mestrado e doutorado na área de Química Analítica, então esse seria um tema do meu interesse ao longo aí agora da minha vida acadêmica na UFOP. Então, microplásticos, de onde vêm, para onde vão e se eu beber, né? Então, aí a gente tem um título mais coloquial, mas eu vou tentar abordar o assunto de uma maneira mais profunda, tá? Eu não sei qual a formação de vocês, se vocês têm um conhecimento de química um pouco mais avançado ou não, mas eu vou tentar me ater a um vocabulário que seja compreensível. Eu vou tentar fazer uma apresentação de mais ou menos uns 35 minutos a 40 minutos no máximo, para que vocês possam me fazer perguntas ao final, ok? Detalhe muito importante, eu falo muito rápido, tá? Então, se alguém não estiver compreendendo, se vocês quiserem, né, for necessário me interromper durante a apresentação, não tem problema algum. Então, essa apresentação, eu vou fazer ela falando a respeito da definição, né, do que seria o microplástico. Existe uma definição, já existe uma ISO relacionada a esse assunto. Quais são os primeiros relatos, né? Esse problema já é um problema antigo? Ele é um problema da atualidade? A gente já sabe que isso existe há quanto tempo? A classificação, ou seja, eles são classificados como? Pela composição química, pelo tamanho? Como que isso funciona? Emissão e distribuição, qual a origem dos microplásticos, né? Quais os biomas, quais, né, assim, qual o alcance disso agora no meio ambiente e também, né, no nosso organismo, né, tanto dos animais quanto nós humanos. Quais os problemas ambientais que isso vem causando e como que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer para combater? A caracterização, que vem a ser as técnicas, que aqui eu vou falar de maneira bem mais simplificada, porque eu sei que dependendo do nível que eu falar quimicamente, vocês vão ficar mais, né, confusos, digamos assim, se vocês não tiverem uma formação baseada em química. No Brasil, né, isso é estudado no Brasil, quais os trabalhos, né, o que vem sendo feito aqui no Brasil com relação a esse tema. E também sobre o tratamento de água. O nosso tratamento de água, ele retira essas partículas da água, ele é eficiente para isso? Se não, o que a gente precisa fazer? Aí eu vou pedir, né, no final, a contribuição do Ângelo, e para o Ângelo falar um pouquinho sobre o trabalho dele, as intenções dele, né, durante o doutorado. Então, vamos lá. Bom, com a definição, né, até 2009, se eu não me engano, a gente tinha uma definição mais genérica para microplástico. E ela era baseada na ideia de que seriam partículas de polímeros orgânicos sintéticos com tamanhos inferiores, né, inferior a 5 milímetros. Só que, a partir agora de 2020, a gente já tem uma ISO, né, que tem como se fosse um relatório técnico que fala de plásticos de maneira abrangente, né? Que seria essa: Plastics Environmental Aspects, State of Knowledge and Methodologies. Então, ele fala sobre análise de plásticos no geral, não só sobre microplásticos, e fala sobre os métodos, né, analíticos, com a amostragem, como que isso é feito, como que isso é detectado, né? Então, ela vai falar aí um pouco sobre as normas que a gente precisa para poder, né, construir e levantar dados sobre esse problema, porque para construir política pública que possa ser realmente relevante, a gente precisa levantar dados que sejam confiáveis. E esses dados confiáveis partem de métodos, né, de análise, de amostragem que sejam confiáveis, sejam padronizados, ok? Então, a partir dessa norma, o termo microplástico em si, ele foi definido, então, como partículas plásticas sólidas insolúveis em água, né, com dimensões entre 1 micrômetro a 1000 micrômetros, né? Lembrando aí que micrômetro 10 a menos 6, ok? 10 a menos 6 metros. Então, isso seria a definição a partir dessa norma de microplásticos. E, além disso, essa norma ela também define outros 2 termos, que seriam os large plastics e os nanoplastics. Então, os large microplastics seriam, então, essas partículas com tamanho de 1 a 5 milímetros, e os nanoplásticos seriam, então, partículas que teriam, no máximo, né, um tamanho inferior aí a 1 micrômetro, ok?
Então, essa seria uma definição específica. Então, primeiros relatos, o que a gente sabe sobre isso e há quanto tempo a gente sabe sobre isso? A gente tem aí um primeiro relato em 1972, em que plásticos no geral, né? Plásticos de tamanho milimétrico foram encontrados, né? Retidos em redes de plâncton, em águas costeiras na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. A região da Nova Inglaterra é essa região acima ali de Nova York, né? Que dá no Pacífico. Então, essas redes de plâncton aí, elas são redes utilizadas muitas vezes para pesca e para obtenção mesmo desses micro-organismos que vivem em águas, normalmente águas do mar, tá? Então, eles fizeram uma coleta né, com esse tipo de malha, né, esse tipo de rede, que tem um diâmetro muito pequenininho, na ordem, então, de milímetros, no caso, e investigaram, né, só que foi apenas a olho nu. Então, eles tiveram uma noção ali do que tinha e viram esses materiais plásticos. E a gente tem um relato também, em 1973, em que partículas de polietileno e poliestireno também foram identificadas no litoral do Rio Grande do Sul. Só que isso foi na praia, né? Então, eles, através, né, observando a areia de praia, eles conseguiram ali observar algumas pequenas partículas plásticas nesse material. Só que olha para vocês verem a distância disso em relação à atualidade. O termo microplástico, ele só foi cunhado na literatura, ou seja, ele só foi, a primeira vez que ele foi utilizado, que ele foi levantado para se falar sobre esse tema, foi em 2004. Então, a gente já sabe que existem partículas plásticas no meio ambiente há muito tempo, né? Aí em torno quase de 50 anos. Mas o problema vem sendo arrastado e pouco se fala sobre isso, né? Ou se falou sobre isso até o momento. Bom, sobre a classificação, tá? A gente define microplásticos de duas maneiras, né, simplórias. A gente separa eles entre microplásticos que seriam microplásticos primários e microplásticos secundários, tá? O que seriam os primários? Os primários são os que são produzidos intencionalmente nesse tamanho, né, para fins normalmente industriais. Então, o glitter aí, que o pessoal adora usar no carnaval, ele é um poluente, ele é um problema. Existem até hoje em dia glitters que são orgânicos, se eu não me engano, que são degradáveis, né? Mas a maior parte dos que são comercializados, os que são adicionados em shampoo, em outros cosméticos, todos eles são partículas plásticas que vão ficar aí milhares de anos na natureza, digamos assim, né? A gente tem, então, esses cosméticos esfoliantes, a gente tem os pellets, que eles chamam, que são essas partículas plásticas bem pequenininhas que a gente utiliza, que a indústria utiliza para produzir outros plásticos, né? Então, para produzir PET, produzir outros plásticos que vão ser usados, por exemplo, na construção civil e... plásticos que vão ser usados em borracha, enfim, eles usam esses pellets, que são essas bolinhas, digamos assim, essas esferas plásticas, ok? A gente pode lembrar aí, por exemplo, se você entrar no Mercado Livre, na Shopee ou qualquer uma dessas lojas, você consegue comprar microplásticos dessa dimensão. Eles são utilizados, por exemplo, para poder fazer travesseiro, ursinhos, né? Assim, esses materiais que são bem fofinhos, que a gente às vezes pega, você vê um microgrão lá dentro, fica parecendo até que é areia, mas normalmente são plásticos, ok? E um exemplo aqui, né, eu já tinha falado, os esfoliantes, então, esses materiais que a gente utiliza aí em cosméticos. Então, eles estão por toda a parte, né, sendo utilizados na indústria. E o que a gente chama de microplásticos secundários seriam, então, esses microplásticos resultantes do processo de degradação desse material no meio ambiente. Então, brinquedos velhos, móveis ou qualquer outro utensílio que a gente tenha plástico, quando ele está exposto ao tempo e exposto a condições adversas, né, uma chuva ácida, enfim, a gente vai ter esse material exposto no tempo, ele vai degradando aos poucos, ok? Então, polímero em si, que é uma cadeia de várias moléculas ligadas umas nas outras, que a gente vai chamar de monômeros, eles vão, então, sendo desconectados dessa cadeia, né? Você tem que imaginar, então, como se o plástico fosse uma corrente. Então, pensa aí que você tem uma corrente de vários elos, como sendo essas moléculas, os nossos monômeros. Então, você tem aquele polímero como se fosse uma cadeia enorme
dessas moléculas, umas conectadas nas outras. E elas vão degradando, então você vai tendo essas ligações químicas sendo rompidas e vai tendo cada vez mais partículas menores. Aqui eu coloquei as siglas e os nomes de alguns plásticos muito comuns que a gente utiliza aí na nossa vida urbana, digamos assim, né? Poliestireno, polipropileno, o policarbonato, polietileno, policloreto de vinila, o PVC, polifitalato de etileno, poliamida, que está associado a tecidos, né? Então, aqui eu esqueci de falar e lembrei agora, uma fonte de microplásticos é a nossa lavagem de roupa. Então, as fibras que saem dos nossos tecidos sintéticos, quando a gente está lavando roupa, por exemplo, elas são fibras, elas não precisam ser necessariamente um material esférico, né? Então, são fibras que saem ali desses tecidos e isso acaba atingindo os corpos d'água. Então, isso é um processo, seriam, então, microplásticos de origem secundária. Dúvidas, pessoal, até aí? Tudo bem? Me deem um feedback, que eu estou vendo só a minha apresentação. Faz o áudio aí, por favor. Tá ótimo, Camila. Sim? Tá excelente. Obrigada. Então, beleza. Então, seriam os primários e os secundários, ok? Então, agora, falando um pouquinho sobre a emissão e a distribuição. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos que são relacionados a microplásticos e vocês vão perceber que a gente fala muito e o que existe muito sobre o assunto é falando sobre microplásticos na biota marinha, né? Então, a gente fala muito de microplásticos nos oceanos e os problemas que eles causam no oceano. Isso é verdade? Sim. A maior parte deles está realmente nos oceanos. Só que a questão é que a origem desse material, como eles vão parar nos oceanos? É através, então, muitas vezes, dos cursos de água doce, né? E aqui eu tenho algumas fontes para poder falar para vocês e mostrar. Então, por exemplo, aterros sanitários. Aterros sanitários são uma região em que a gente vai ter uma grande fonte de microplásticos secundários. Então, material que é jogado fora indiscriminadamente, né? Plástico que rodeia o nosso dia a dia aí, isopor, embalagens de alimentos, brinquedos, móveis, enfim, né? Peças de carro que são, né? Do painel, por exemplo, que são materiais plásticos, enfim, uma infinidade de objetos. Quando eles estão nessas regiões de aterro sanitário, por exemplo, eles estão sob condições de degradação. Então, esse material vai sendo lixiviado, digamos assim, e acaba atingindo os corpos d'água. Então, os aterros sanitários são uma grande fonte de microplásticos, tanto primários quanto secundários, ok? Região urbana, um exemplo foi esse que eu dei, né? O nosso esgoto doméstico. Devido à nossa lavagem de roupas, a gente usa muitos tecidos sintéticos, que são, na verdade, tecidos poliméricos, então a gente pode chamar eles, entre aspas, de plástico, né? Esses materiais que a gente utiliza como cosméticos no nosso dia a dia, então o nosso esgoto doméstico é rico em microplásticos, tanto de origem primária quanto de origem secundária. E se ele não for tratado, ele também vai parar nos corpos d'água, e que vai culminar, então, a gente contaminar os oceanos. As estações de tratamento de água residuais. Os processos, normalmente, que elas utilizam não são suficientes para poder reter partículas tão pequenas. Então, querendo ou não, isso também é uma fonte desses materiais. A agricultura. Na agricultura, dependendo de qual seria né, assim, o alimento, enfim, que seria cultivado, é muito utilizado filme plástico. Esses filmes plásticos que a gente usa, às vezes, até no nosso dia a dia, na cozinha mesmo, esse material, às vezes, ele é utilizado para proteger uma determinada, um determinado cultivo que seja muito sensível. Morango é um exemplo, né? Eles são muito sensíveis, então, às vezes, eles utilizam o microplástico para poder deixar aquela superfície protegida. Só que isso também, dependendo, vai originar esses compostos, né? Essas partículas em água. A indústria em si, né? Por causa do manejo que ela faz esses microplásticos de origem primária, então ela também é uma fonte, e ela vai ser uma fonte também muito importante de microplásticos no ar,
Então, devido, por exemplo, ao desgaste de pneus que a gente tem no dia a dia das cidades. Então, a nossa atmosfera, o nosso ar está rico também nessas partículas. A poeira, né, essa poeira doméstica, indoor, que a gente chama, ela também é rica nessas partículas, porque o nosso dia a dia, né, a gente usa muito material plástico, os nossos eletrodomésticos, tudo isso, né, materiais de informática, tudo isso é capaz de ser uma fonte de microplásticos na natureza, ok? E isso vai parar nas águas, na água subterrânea, pode estar na nossa água que a gente consome e está no mar, ok? Vou passar para frente aqui, então. Quais os problemas, né, então, ambientais relacionados a isso? A gente viu aí que a ideia é que eles estão em toda parte, em todo lugar, né? Então, quais seriam, então, os problemas? É um material inerte? Então, ele é problemático? Qual seria os danos que isso vai causar na natureza como um todo, né? De maneira física, digamos assim, a gente percebe que no mar, esse material ele pode causar obstrução do trato intestinal, por exemplo, de peixes e outros organismos maiores. A gente vê aí imagens horríveis, às vezes, né, relacionadas a tartarugas marinhas, outros animais com canudinho, e enfim, né, ou que foram encontrados mortos, e quando você abre o animal, você vê que ele está lá cheio de plástico, né, impedindo, então, o trato intestinal dele de funcionar adequadamente. Isso a gente está vendo, então, um problema macroscópico. Então, qual seria, então, o problema microscópico relacionado a isso? A questão é que esses materiais, essas partículas, quando elas, né, os plásticos em si, quando eles são produzidos, a gente usa alguns compostos, por exemplo, né, retardantes de chama, alguns aditivos, digamos assim, que são relacionados à produção do plástico. E quando esse plástico ele vai sendo degradado, ele vai sendo, né, degradado em partículas menores, até originar os nossos microplásticos, nanoplásticos ou large plastics, a gente então tem essas substâncias que são muitas vezes cancerígenas e tóxicas liberadas na água, ou seja, essas partículas são capazes de liberar, além dos seus próprios monômeros, ou seja, além das próprias moléculas que compõem a sua constituição, elas são capazes também de liberar outras substâncias que foram utilizadas durante a produção daquele plástico. E normalmente são substâncias tóxicas. Além disso, esses plásticos, eles também podem funcionar, né, essas partículas, elas podem funcionar como adsorventes. O que vem a ser isso? Ela pode funcionar como se fosse uma esponja, ela também pode aderir a ela substâncias tóxicas que estão na água. Então, ela pode ajudar com que essas moléculas que são contaminantes da água em si sejam, então, disseminadas na natureza ainda mais. Vou dar um exemplo. A gente, né, é comum as mulheres utilizarem anticoncepcionais, e um deles que clássico na literatura, assim, se vê falando muito sobre ele, é o etilenoestradiol. Ele está presente na água porque a origem dele seria a nossa própria urina, né? A gente excreta parte dele porque ele não é totalmente metabolizado no organismo. Então, esse etilenoestradiol, por exemplo, ele é um contaminante muito estudado atualmente, porque ele é um perturbador endócrino. O que ele faz? Ele pode, então, mimetizar a ação hormonal no nosso organismo, e ele pode, então, interferir no nosso sistema endócrino, tanto dos animais quanto de humanos. Ok? Então, esse contaminante, por exemplo, o etilenoestradiol, ele pode ser aderido, né, num microplástico, né, numa partícula dessa que está dispersa, e às vezes o alcance que essa molécula aí teria na natureza vai ser ampliado porque ela vai ser carreada por essa partícula, né, até alcançar o mar, até alcançar outras regiões. Então, os microplásticos, além de serem fontes de contaminação devido aos próprios compostos que os constituem, ela também é uma fonte de contaminação porque ela é capaz de aderir substâncias tóxicas que já estão no meio e propagar essas substâncias pela natureza, ok? Existem trabalhos já na literatura que fazem estudos relacionados à adsorção de microplásticos e o poder de adsorção desses materiais para tentar estudar a capacidade que eles têm de absorver essas substâncias e liberar elas em um determinado meio, ok?
Além disso, outros, né, metais podem ser aderidos nessas micropartículas e serem carreados pelos corpos d'água, patógenos, bactérias, às vezes algumas bactérias, né, de uma determinada biota de uma região, com essas partículas, elas podem então ser transferidas para uma outra região e a gente então ter bactérias que foram carreadas por essas substâncias em uma outra área. Ok? Então, por isso que esse tema ele é tão complexo, ele é tão abrangente e ele é tão importante de ser avaliado, de ser estudado, porque são inúmeros os problemas que a gente ainda nem sabe mensurar que podem ser causados por essas partículas no meio ambiente. Bom, acho que eu falei boa parte do que eu tinha. Dúvidas, pessoal, com relação a isso? Eu tenho uma dúvida aqui. Diga. No caso, os microplásticos, eles fazem essa absorção com outros meios. Eu não estou te ouvindo bem. Repete, por favor. Agora sim. No caso, os microplásticos fazem a absorção com outros meios que estão em volta, levando eles para outro meio, carregando para outro meio, seria isso? Isso, exatamente, como se eles fossem carreadores. Então, elas são partículas que são capazes de absorver outros compostos que estão ali no meio e elas podem carrear isso pelo meio ambiente. Exatamente. Entendi. Obrigado. Então, isso é um grande problema e tem pouquíssimos trabalhos relacionados a isso, né? O poder de absorção dessas partículas. E isso é um problema na caracterização. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a caracterização, ou seja, como que a gente sabe, né? Peraí, professor, a Fabiola quer falar aqui? Ah, tá. É porque eu não estou vendo o chat, então pode me interromper. Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar, gente, porque Isso. a Camila não está vendo, não. Tá bom. Camila, não sei se você vai falar um pouquinho sobre a remoção de microplásticos. Oi? Se eu vou falar? Um pouco sobre remoção de microplásticos em Isso. águas, alguma coisa assim? Então, é exatamente esse o nosso problema, é o nosso foco. Eu vou falar um pouquinho disso sobre o final e falar sobre os desafios que a gente tem para fazer isso. Tá, eu vou aguardar então. Ok. Obrigada. Então, aqui, ó, falando um pouquinho, então, da caracterização, vou ser mais breve, exatamente porque aí é a parte mais química, a gente tem, então, duas maneiras, entre aspas, de fazer essas caracterizações. Muitos trabalhos fazem a caracterização visual, ou seja, às vezes usam um microscópio ou então até olho nu, né, se a partícula for um pouco maior, e aí eu pego uma determinada amostragem, então digamos que eu vá à praia e pegue uma quantidade específica de areia de uma determinada região, e ali eu posso fazer utilizar uma peneira com um tamanho de poro específico e tentar fazer ali a inspeção visual e obter essas partículas, ok? Então, tem muitos trabalhos que são relacionados a isso. Então, é feita essa separação, por exemplo, se fosse microplásticos em uma matriz, que a gente fala, né? Em uma matriz sólida. E se for na água, como que a gente vai fazer isso? Então, normalmente, a gente usa aquelas redes que eu falei ali com vocês no início, aquelas redes de fitoplâncton. Então, elas têm uma micragem muito pequenininha, então é capaz, a gente consegue fazer, então, uma varredura, né? E utilizando aquela rede, entre aspas, e colhendo o material, passando ele por um determinado volume de água. Aí está um dos nossos problemas, né? Porque como a gente está falando de materiais plásticos, dependendo da composição química, eles vão ter densidades diferentes. Se eles tiverem densidades diferentes, as faixas, né, de profundidade em que eles vão ser encontrados no determinado lago, por exemplo, ou em uma determinada como que eu posso, barragem, alguma região ali que eu tenho água acumulada ou no próprio mar, você vai ter, então, o tipo de microplástico que vai ser encontrado vai ser distinto, porque depende, então, da densidade desse material e também do tamanho de partícula, né, para saber se ele vai ficar mais suspenso, se ele vai ficar mais no fundo dessa região. Então, tudo isso precisa ser caracterizado quando a gente vai trabalhar com esse tipo de material, né, e nessas diversas matrizes. O ar, a mesma coisa, né? Como que a gente vai adquirir isso no ar? A gente vai colocar um filtro para poder colher esse material? A gente vai usar a poeira, né?
em que é depositada, por exemplo, numa superfície, para poder ver qual é o material ali que está depositado, né? Qual é a quantidade de microplásticos que está ali. Então, a gente pode fazer isso de uma maneira, às vezes, só usando um microscópio. E a gente pode fazer isso através de caracterização química, em que a gente tem técnicas específicas, né, que seriam, então, técnicas em que eu vou, além de caracterizar o tamanho, porque a gente usa microscópio óptico, a gente consegue ver, então, o tamanho daquela partícula, a gente também define a composição química do polímero. Então, a gente tem meios de fazer isso usando TG, que é uma técnica gravimétrica, né, em que a gente aquece o material e vai decompondo ele, vai avaliando a perda de massa dele ao longo do tempo. A gente tem infravermelho e Raman, que são duas técnicas nas quais a gente utiliza, então, a interação luminosa com a matéria, e através de como a luz interage com essas partículas, a gente consegue, então, definir a composição química do plástico em função disso. E a gente também tem técnicas que são cromatográficas, né, que a gente fala, associadas à espectrometria de massas, que são técnicas em que eu consigo, além de falar sobre o polímero em si, né, falar qual é a composição do microplástico, elas são tão sensíveis que eu consigo falar também sobre materiais plausíveis de estarem como aditivos, igual eu falei, né, essas outras substâncias que estão aderidas na superfície daquela partícula, ou então que fazem parte da composição, da formulação dele. Então, a gente tem técnicas que são mais abrangentes, que vão falar para mim só a composição do microplástico de maneira mais majoritária, né? Qual seria a composição química, se é um PVC, se é um PET, enfim, qual seria ele. E a gente tem também técnicas que podem falar para a gente informações mais específicas, relacionadas, então, a esses contaminantes, o que estaria aderido, enfim. Então, isso já é definido na literatura, e aquela norma que eu mencionei lá no início já estabelece quais são as técnicas. Então, é como se os meios para poder começar a estudar isso e definir, né, tudo que seria necessário para começar a pensar em soluções, né? Como retirar esse material da água, como isso seria feito, a amostragem, isso já existe. O que falta agora é a questão de implementar esses projetos. São projetos caros, são equipamentos caros, os padrões analíticos, né, o que a gente fala, que seria eu preciso de um microplástico que seria um microplástico puro, para que eu possa fazer os testes em laboratório, para depois tentar trabalhar, por exemplo, com o microplástico que foi encontrado numa matriz real, que seria no solo, ou na água, ou no ar. Então, para fazer os estudos teóricos, para depois partir para as amostras reais, a gente precisa de padrões, ou seja, a gente precisa de reagentes que não são baratos. E isso também é um impeditivo da gente conseguir ter mais trabalhos relacionados a isso. Porque antes de tentar mitigar o problema, a gente precisa saber qual a extensão dele. Então, para pensar, por exemplo, em métodos de separação, eu preciso saber em qual concentração aquilo está, como aquilo está disperso no meio. Então, sem essas informações, fica difícil a gente criar soluções de retirada, ok? Deu para entender mais ou menos aqui, gente? Tentei não ser muito profunda com essa parte química. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, aqui, aqui só falando brevemente, né, e também pensando no que eu tinha para falar com o Ângelo, eu coloquei uma informação básica aqui. Aqui é uma maneira da gente caracterizar os microplásticos. Só para vocês entenderem a formulação química deles, aqui eu coloquei quadro monômeros, né? Então, o PC, o PPA, vocês já devem ter visto em algum lugar aí quando você vai comprar vasilhinha de plástico, Tupperware, ou qualquer outra vasilhinha que você for comprar para utilizar na sua cozinha, por exemplo, tem lá BPA Free, né? Pode ir ao micro-ondas, pode ir ao freezer. Normalmente tem essa informação. É porque eles querem dizer que aquele polímero é livre de bisfenol A, que é um monômero né, assim, é um plastificante, né? É um plástico. E aqui a gente tem o PET, né? Então aqui são as estruturas deles, tá vendo que tá aqui em colchetes, porque essa seria, então, a molécula que está sendo repetida ao longo da cadeia, ok? Então, o que está dentro dos colchetes é o que a gente chama de monômero. E a cadeia na qual esses elos aí, que seriam as moléculas, se repetem, é o que a gente chama, então, de polímero. Essa técnica, por exemplo, o que ela faz? Ela pega a gente tem um preparo de amostra em que a gente vai utilizar
a partícula de plástico e vai degradar ela para que a gente quebre essas ligações e obtenha só os monômeros, ok? E aí a gente avalia os monômeros nesse equipamento que a gente chama, então, de cromatógrafo líquido com espectrometria de massas. Esse aqui é capaz de me falar tanto a composição majoritária quanto de alguns contaminantes, aditivos, materiais que possam ser absorvidos na superfície dessas partículas, tá? Então, o maior problema, né, assim, para concluir o que eu tinha falado com vocês, é a questão da amostragem, né? Assim, como que a gente, assim, quais são os desafios analíticos para poder criar políticas públicas e para poder pensar na solução desses problemas, a gente precisa, então, caracterizar essas matrizes, entender como que esses materiais estão dispersos, em que concentração, quais os polímeros, né, mais complexos, quais os que poderiam, por exemplo, absorver contaminantes que sejam mais perigosos, né, para serem, então, disseminados, né, na natureza. Aqui vocês vão ver nessas imagens, então eu tenho um exemplo de que seria uma matriz sólida, né, o sólido, aqui esses materiais dispersos em água, por exemplo, e aqui, então, um material particulado no ar, né, vocês já devem ter visto aí essas pequenas fibras, né, quando você está batendo o sol na janela do seu quarto, por exemplo, e você vai ali e bate uma coberta, alguma coisa nesse sentido, você vê aquele tanto de partícula que sai ali. Ali tem microfibras que são do material polimérico utilizado em tecidos sintéticos. A gente tem microplásticos nessa poeira que está no ar, né, digamos assim. Então, para vocês verem que é uma matriz muito complexa, e o que define a informação que a gente vai obter dela é como a amostragem, como aquela amostra foi selecionada, né? A descrição daquilo. A gente precisa descrever bem o nosso espaço de trabalho, que seria o quê? Então, já que a gente tem matrizes que são complexas, a gente chama assim, que são heterogêneas, porque além daquela partícula, tem matéria orgânica e outros compostos ali que complicam a nossa situação de análise, a ideia da amostragem, ela é muito importante. Igual eu tinha falado, digamos que eu quero avaliar, então, microplásticos em um determinado lago aí na região de Ouro Preto. Quando eu vou pegar uma amostra de água, eu vou pegar 1 litro de água para eu poder avaliar. Eu tirei esse 1 litro de onde? Se for num determinado lago, em qual foi né, assim, qual a profundidade em que eu retirei aquele material? Isso vai fazer diferença, igual eu falei da densidade, né? Qual é o tipo de microplástico que vai estar mais na superfície? Qual que vai estar mais no fundo? Então, tudo isso precisa ser descrito para que as minhas informações sejam confiáveis. A gente também tem uma questão de contaminação cruzada. Por exemplo, se eu estou avaliando microplásticos, as vidrarias, né? No caso, vidrarias, né? Mas os recipientes, como eu vou armazenar aquela amostra, tem que ser livre de microplástico. Então, não posso usar nenhum recipiente, nenhum material que seja fonte de plástico também. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. A descrição, igual eu falei, do preparo de amostra, né? Qual o volume, aonde aquilo foi feito, tudo isso é muito importante. O maior problema atual que a gente tem para poder criar política pública para falar sobre esse assunto está associado às unidades de medida. Muitos trabalhos, quando vão né, tentar caracterizar microplásticos em uma determinada região, cada trabalho usa uma unidade de medida diferente. E por isso a importância da ISO, né? Por isso a importância de usar uma norma que é internacional para poder guiar os seus trabalhos. Porque como que a gente vai comparar os resultados? Como que a gente vai saber se uma região é mais contaminada que a outra? O que está acontecendo? Se as unidades de medida que eu utilizei para poder levantar os meus dados, elas são conflitantes. Então, isso também é um problema e isso tudo é um gargalo para poder fazer a análise desse material atualmente. Dúvidas aí? Tranquilo por aqui. Agora vamos lá. Então, agora falando um pouquinho sobre o Brasil, né? No Brasil existem, assim, eu tirei isso aqui de um artigo da Química Nova, tá? Em que ele foi feito em 2021 e ele versa sobre, né, trabalhos que foram relacionados a microplásticos no Brasil. Se vocês procurarem trabalhos relacionados a isso no Brasil, vocês vão ver que aqui ainda é uma região muito carente de trabalhos que envolvam esse tema. A gente tem pouquíssimos trabalhos que falam sobre isso, e a maioria deles fala só
da caracterização visual ou com microscópio. Nenhuma delas é relacionada à composição química ou falando daquilo que eu tinha ressaltado sobre os aditivos e esses outros contaminantes que podem ser aderidos nessas partículas, né, e carreados pelos corpos d'água. Então, nesse trabalho, ele fala de um total aí de 80 trabalhos que foram catalogados até 2020, né? Dentro desses trabalhos, olha para você ver como que a gente fala muito de uma água salgada, né? E como que a gente fala muito de sedimentos, do solo. A maioria desses aqui de sedimentos eram relacionados a areia de praia. Então, 76% desses trabalhos eram relacionados só à matriz sedimentos. Então, areia de praia, algum material sólido, né? E só 4% relacionados à água doce, sendo que a água doce é a maior, né, fonte de microplásticos para os oceanos. E dentro desses trabalhos, né, a gente vê que, né, a região sudeste é a que foi mais contemplada. Então, no norte, a gente tem pouquíssima informação sobre isso, ok? Desses trabalhos, 60% apenas ou melhor, né, a caracterização por microscopia óptica e inspeção visual foi feita em mais de 60% dos estudos. Então, a gente ainda carece muito de informação para pensar sobre como retirar esse material da água. E, para complementar aqui, falar um pouquinho sobre a ideia do tratamento de água. O nosso tratamento de água funciona? Ele retira essas partículas de água? O que a gente pode falar sobre ele, né? Então, aqui eu tenho um esqueminha para demonstrar para vocês que a maior parte das estações de tratamento de água no Brasil, entre aspas, elas têm essas etapas aqui. Então, você tem ali uma represa, né, que seria a fonte de água doce, que vai ser utilizada para abastecimento. A gente tem um primeiro processo que seria, então, o de floculação, que a gente adiciona sulfato de alumínio, cal, cloro, outros materiais, mas a função dessa etapa é fazer com que partículas menores de materiais, de matéria orgânica ou inorgânica, se aglutinem para elas se tornarem partículas maiores, mais densas, né? Então, a gente tem a etapa aqui, que seria, então, de decantação, que seria essa etapa em que esse material que foi aglutinado e ficou mais denso, ele vai então decantar e vai para o fundo vai para o fundo então desse tanque. Depois disso, essa água ela passa por um processo de filtração, ok? Essa filtração ela é feita então com materiais adsorventes e que são de grande volume, ok? Mas que não é capaz de reter partículas tão pequenas. E por último, então, a gente tem aqui a adição de cloro, flúor, cal, regulando o pH da água, né? E retirando e tentando eliminar, então, micro-organismos, para depois, então, a gente ter a distribuição dessa água. Então, esse processo, que é o mais utilizado, ele não é suficiente para poder retirar, né, materiais na escala micro e nano. Então, partículas tão pequenas normalmente não vão ser removidas da água nessas condições. A gente tem, se eu não me engano, em Ouro Preto, existem 5 estações de tratamento de água. Dentre elas, né, eu acho que é apenas a estação Itacolomi é a que faz esse tratamento por completo. As demais, elas captam a água e já vão direto para a ideia de filtração, aí faz a cloração, floração e já distribui. Então, a gente tem, em grandes centros urbanos, isso até é aplicado, mas em pequenas regiões, o tratamento ainda é mais simplório. Então, a gente realmente não tem informações com relação a em que escala isso estaria distribuído, né, na água em si, tá bom? Dúvidas aqui? Acho que não, pode continuar, Camila. Sim? Então, agora aqui eu vou falar sobre 3, né? Eu vou trazer umas curiosidades de artigos relacionados ao tema. Só para vocês verem, então, a extensão, né? A gente estava falando disso em corpos d'água, estava falando disso no meio ambiente, enfim. Mas a gente já tem trabalhos, vou mostrar para vocês aqui 2 trabalhos que foram publicados agora em 2023. Um deles versa sobre foram encontradas partículas plásticas no coração, né, de pacientes que passaram por cirurgias cardíacas. Então, isso é um estudo de pesquisadores chineses e eles encontraram essas partículas no coração, o que é uma coisa muito
estarrecedora, digamos assim. Por quê? Porque assim, já existem trabalhos relacionando microplásticos no nosso organismo, mas normalmente em órgãos que são mais expostos, né? Então, pulmão, laringe, outras regiões do nosso corpo, né? Na corrente sanguínea, alguns, mas em órgãos que são mais expostos, né? Estômago, a nossas trocas, né? Tanto com alimento ou com o ar. Então, isso já tinha sido reportado. Mas em órgãos tão internos quanto o coração, que é uma região que está mais, entre aspas, protegida, isso nunca tinha sido relatado, mas a gente já tem trabalhos que falam sobre isso e determinam isso. Outro trabalho também agora de 2023, né? Aqui falando a respeito de microplásticos encontrados em placenta, tá? Tem muitos trabalhos que falam sobre isso, sobre essas partículas. E aí o problema associado a elas, se elas são carreadoras de compostos que são cancerígenos, de compostos que são perturbadores endócrinos, igual eu falei, né? Capazes, então, aí, de perturbar o nosso sistema endócrino, e compostos, por exemplo, que são reativos, né? Que podem alterar o nosso DNA, a gente pode associar a exposição disso a alguns tipos de câncer, né? O desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, isso tudo ainda está em aberto e isso tudo ainda está sendo estudado. Outra curiosidade que eu ia falar para vocês aqui, que muita gente não sabe sobre isso, mas também é estarrecedor, vocês sabiam que existem 5, não aparece no mapa, né, mas deveria aparecer. Existem 5 regiões, né, que são regiões de vórtex dos oceanos, ou seja, encontros de águas quentes e águas frias, então isso gera um vórtex, gera um movimento ali de águas, que são ilhas de plástico. São 5 no mundo que já foram determinadas, né? Uma aqui no sul do Pacífico, no norte do Pacífico, 2, né? Aqui norte e sul do Atlântico, e uma ali na região do Oceano Índico. Eu vou pegar minha colinha aqui para poder falar para vocês, ó. Essas ilhas, por exemplo, né, de plásticos, essa é a primeira delas, que é a do norte, ó, é a do norte do Pacífico, né? Essa aqui nessa região. Ela foi encontrada, né, em 1997. Sabe qual que é o tamanho dela? Ela tem 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso equivale ao dobro do estado do Texas e ao triplo do tamanho da França. Isso é o tamanho dessas regiões ricas em plástico. E ninguém faz nada. Aqui, só para vocês terem uma noção do que seriam essas ilhas plásticas, né? Então, é uma região que o vórtex do oceano faz com que esse material aglomere e ele fica ali, naquela região, ok? Então, a gente chama isso, o pessoal usa um termo que são 5 continentes da vergonha. Eles não aparecem no nosso mapa mundi, mas pela extensão deles, eles deveriam aparecer, para que a gente tenha mais consciência sobre o nosso uso de plásticos, né? Enfim, então, deixa eu tirar aqui agora. Era isso que eu queria mostrar para vocês, e aí a gente pode conversar agora, responder algumas perguntas. Muito obrigado, professora Camila. Foi uma apresentação muito bacana. Deu para ter uma noção geral aí da questão do microplástico, né? Como é que ele aparece, como é que ele vai para os lugares. Eu até anotei aqui, quando você postou aquela redinha lá, eu lembrei, a gente tem uma rede de pegar crustáceo lá. Meu pai tem uma redinha dessa que a gente pega para pegar dessa aí mesmo, para pegar Isso. Uhum. um camarãozinho que a gente usava muito para alimentar coral, alimentar peixe de aquário. A gente passava lá, ele não vinha microplástico, não, era pedação de plástico mesmo, na Baía de Vitória ali, que recebe muito esgoto direto. Então, eu lembrei na hora disso aí. Isso é muito utilizado, isso é um dos meios, e o maior problema é em relação a definir, por exemplo, a taxa em que você vai estar passando a água do mar, né, alguma fonte, assim, por essa região, para que você possa ter uma noção do volume em que aquele material que ficou aderido na redinha vai ser como que eu posso dizer, assim, coletado, entende? Então, isso é um dos problemas. Gente, imagino mesmo.
Desculpa só interromper, é porque eu tenho reunião agora às 7 horas e depois 8 horas eu vou orientar uma aluna. Porque, assim, a gente está de greve, mas é tanta coisa. É porque tem pesquisa que não dá para parar, e até porque se eu parar a pesquisa, o aluno deixa de receber, né? Porque ele só recebe se ele cumprir as atividades dele de frequência. Então, nesse ponto, assim, as minhas pesquisas geralmente eu não largo. É só para fazer uma pergunta. Diga. Que você estava explicando, falei, não, deixa ela terminar, que você falou sobre a questão do microplástico nos materiais de higiene pessoal, né? Eu não sabia que tinha. Gente, desculpa, essa aula para mim foi tudo novidade, porque eu não sabia, né? Mas, por exemplo, como que um shampoo tem microplástico? O glitter eu entendi, né? Não sei se maquiagem também tem. O que é que vem nele? Então, normalmente, o shampoo, o que eu dei o exemplo, é mais a ideia do glitter, né? Tá. Hoje em dia existem esses cosméticos para deixar o cabelo brilhante e tudo mais, então tem gente que faz essa adição. Mas a maior fonte de microplásticos em cosméticos são esses que são esfoliantes, esses cremes que são esfoliantes. A maioria então, deles tem essas no fibras. rosto. Isso. Alguns cosméticos também têm. Alguns cosméticos também têm esses cremes que são para como que eu posso falar? Antiguidade, exatamente. Alguns deles, se você pegar lá a composição química, você vai ver que tem materiais plásticos, né? Muitas vezes, às vezes, só algum determinado monômero, mas ele tem um material que tem origem plástica. Eu não sabia, porque assim, eu com meus 43, gente, já faço quantidade, um tempinho já, né? Porque esses de ácido, né? Não sei se esses possuem. Depende, porque depende da aderência, né? A gente vai usar esses materiais plastificantes para poder criar como se fosse uma película. Sabe esses materiais, por exemplo, que a gente usa, que cria película na nossa pele, quando a gente vai usar uma máscara, alguma coisa? Sei. Esses materiais, muitas vezes, eles têm compostos que são plastificantes. Tá. Não, eu não sabia mesmo. Tem um aspecto meio plástico, só que aí a gente sempre associa plástico a esses materiais que são mais duros, mas não necessariamente, entendeu? Olha, foi uma novidade para mim. A gente, quando não é da área da pessoa, né, de essas áreas muito, muito específicas, assim, a gente fica meio... Tudo para a gente é surpresa. Lá, a Aurorinha perguntando se esmaltes também são. Gente, eu vou despedir, que eu vou participar da reunião agora, tá? Tá aqui no... Eu agradeço muito. Acho que foi plástico que eu comprei de produto de microplástico, um saquinho de microplástico, de produto de cosmético, na loja de cosmético, pra gente fazer teste. Bem. Depois eu te mando a foto pra você ver como é que ele é fininho aqui. E tanto que ele fica compacto, ó. Achei que você fosse me mandar o plástico de presente. Não, mas a gente compra esses materiais, por exemplo, essas partículas pequenininhas, para poder fazer esfoliante em casa. Tem muita gente que faz cosméticos em casa. E aí você vai usar esses materiais que são plastificantes, são plásticos. Obrigada, tá? Foi muito bom. Um abraço, gente. Tchau. Eu que agradeço. Até mais. Pois é. Mais perguntas, pessoal? Alguma dúvida? Não, eu tava falando assim que eu tava juntando umas ideias aqui, vendo, por exemplo, que eu vou trabalhar... Eu optei trabalhar no doutorado com microplástico também, né? Justamente na remoção, porque o sistema de abastecimento, ele não tem nem sabe se faz, se remove, tem uma questão. A distribuição ali do abastecimento, os canos é tudo PVC. Isso, então dependendo, a gente vai ter... E aí a ideia de contaminação cruzada que eu falei, para poder fazer as análises e ter confiabilidade dos seus resultados, tudo que vai ser utilizado, que vai ser, né, manipular essas amostras, até a gente chegar no laboratório e fazer as análises, não pode ter plástico. Então, isso é um outro grande problema. Pois é. Camila, eu também eu estou elaborando, fazendo um projeto de pesquisa sobre microplástico também, né? Meu nome é Fabíola, né, primeiramente. Olá. Eu estou no mestrado lá de engenharia ambiental, e aí minha temática é ocorrência e remoção de microplástico do esgoto na estação de tratamento de esgoto do município de Itabirito. Bacana, legal. Minha orientadora é a Tamara, é uma coisa inovadora, é só compartilhar com vocês aqui. Ela já trabalha com esse tema ou ela também está sendo atrevida como eu? Atrevida, estamos sendo bem atrevidas e estamos achando ótimo, que a gente está assim, está descobrindo várias coisas. Alguém tem que começar, né? Mas a linha que a gente está seguindo é essa mesmo, a gente vai fazer a coleta aqui na Estação de Tratamento de Esgoto aqui de Itabirito,
vamos levar para o laboratório aí da UFOP, e estamos fazendo um levantamento, né, de algumas metodologias, né, já estamos buscando algumas referências, conseguimos muitas referências da China, igual você citou aí também, né? Tanto aqui no Brasil, a gente ainda tem muito pouca referência do assunto, né? Está sendo uma coisa nova aqui para o nosso país. Mas principalmente a parte da caracterização química. Exatamente. A caracterização, uma classificação, nem tanto, mas a caracterização, porque eles têm vários tamanhos, várias cores, né? Então, isso assim... As cores, né? Os corantes que são adicionados, eles às vezes atrapalham a caracterização por infravermelho, por Raman. Exatamente. A ideia nossa também é fazer via microscópio. Né? A gente está analisando, e aí veio o que você falou, né? A gente vai ter que ficar no local totalmente em vácuo, totalmente fechado, porque no ar já temos a contaminação do microplástico. Isso é muito importante. Análise nas amostras, você não pode nem dar o tempo, porque senão contamina a própria lâmina, por exemplo. Isso, e tem que ficar tudo muito bem vedado. Então, não quer dizer que não vai ter contaminação cruzada, mas a gente tem que minimizar ela ao máximo. Esse é o objetivo do analista, né? É minimizar as interferências. Eliminar é impossível, mas minimizar e saber quais as fontes é o nosso maior papel. Sim, beleza. Vou ficar mudando aqui, pessoal, para ver se vocês mandaram alguma coisa no chat. Aí eu não vou tirar a apresentação, não, porque caso alguém queira fazer alguma pergunta relacionada às minhas imagens, aí vocês podem me falar. Alguém falou mais alguma coisa? A Aurorinha Sustentável acabou de mandar aí. Paz. Não sei se tem alguém que trabalha com isso, viu, Aurorinha? Não faço ideia ainda. Até porque, igual eu falei, né? Eu acabei de entrar mesmo, tá, gente? Meu contrato como professora começou em março. Então, eu acabei de ser nomeada no concurso que eu fiz para a UFOP de 2022. Então, eu ainda não estabeleci todos os meus contatos. Inclusive, aí, quem achou o assunto interessante, igual quem acabou de falar, desculpa. Fabiola. Isso, Fabiola, eu queria saber quem é sua professora e tal, para poder já estabelecer contato, saber de mais uma pessoa que tem interesse em trabalhar com esse tema aí na UFOP, para já começar a fazer as parcerias. Sim, depois se quiser compartilhar seu e-mail e favor no chat. Ah, sim, põe aqui, ó. Mais alguém, pessoal? Vou falar então, ninguém vai falar, eu vou falar. Pode falar. Igual você estava falando da geração, por exemplo, no agronegócio, eu tenho acompanhado muito, né? E tanto a questão do uso de pesticidas, tanto a questão do mulch, né? Que é aquela questão de botar o plástico para não crescer ervas daninhas, né? Então você acaba tendo quilômetros e quilômetros e quilômetros de plástico e radiação solar, calor. Isso, exatamente isso, são condições de intemperismo. Não tem condição de gerar muito plástico. Aí junta essa questão de dissorção, porque no nosso laboratório, a dissorção é o que a gente usa para limpar a água. No caso do microplástico, a dissorção é a característica que eles vão usar para dar trabalho para a gente, porque eles vão, igual você falou, vai levar para uma condição onde não chegaria naturalmente. Então, isso é uma questão de preocupação que eu quero abordar muito no meu doutorado, sobre alguém que está usando um agrotóxico na bacia aqui do São Francisco e parar lá na Bahia, lá. Isso, esse é o nosso maior problema, isso é a abrangência. Então, isso está agora em todo lugar, está em todas as regiões. Só para eu ter uma noção, pessoal, se vocês puderem mandar aí, vocês poderiam mandar para mim no chat as formações de vocês, só para eu poder saber se minha apresentação ficou num nível adequado, se eu fui química demais, para eu poder me adequar, falar disso de maneira menos, né, menos acadêmica e um pouco mais de divulgação, né, para atrair mais pessoas que têm interesse nesse tema, independente da área, né? Igual a gente tem um problema que está associado à parte jurídica, que seria a legislação. Como que a gente vai criar legislação para isso, para poder ser respeitada, né, pelos estados e municípios, se a gente não sabe quanto tem daquele material ali? Então, enquanto a gente não levantar os dados científicos, a gente não consegue fazer a parte de política pública associada a isso, né? Então, só para eu ter uma noção aí, qual é a formação de vocês, se tem químicos aqui
em quem seja da engenharia ambiental e outras áreas? A Tatiana ali é da Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Eu sou da mecânica, já me conhece, não sou novidade, não. Deixa eu ver de que eu lembro aqui. O Mauri, eu sei que é da engenharia urbana. Dando um exemplo aí, por exemplo, de alimentos, né? A gente já tem alguns trabalhos, por exemplo, que avaliam a presença de microplásticos em produtos oriundos do mar, né? Por exemplo, o sal de cozinha, né? Tem microplástico nele? Esse sal do Himalaia, que o pessoal às vezes só acrescenta corante, não é do Himalaia nada. Tem? E esses materiais, esses alimentos, por exemplo, sardinha enlatada, atum, essas fontes de alimento que são do mar e elas são normalmente industrializadas, né? Então, isso tem microplástico nesses materiais, existe controle de qualidade para isso? A gente analisa microplástico em alimentos oriundos do mar? Então, isso tudo está ainda em aberto e tem poucos estudos falando sobre isso. Ah, Natasha também. Então, tem muita gente aqui que estava interessada no tema. Então, falei coisas que vocês não sabiam, falei coisas que vocês já sabiam. Não, o que você falou foi tudo novo para mim, assim. E, assim, me gerou dúvidas, mas, para além das dúvidas, mais reflexões, né? Por exemplo, chocante, não é? Digamos assim, chocante. Principalmente essa parte das ilhas, né? Que a gente tem ilhas de plástico tão grandes. Você saber, assim, gente, quando eu vi a foto, você fiquei chocado de tanto plástico, assim. Vamos ver de novo, só para falar. Eu também não tinha noção. Eu sabia disso, tá? Eu sabia que existiam... Eu não consegui passar ele. Eu sabia que existiam ilhas, né? Eu já tinha noção sobre isso. Eu não tinha noção do tamanho. Aí, quando eu fui pesquisar recentemente o tamanho, eu fiquei chocada, né? Você vê, 3 vezes a França. Então, são regiões extensas que você acha que é de terra entre si, mas é só aquele material aglutinado ali. Então, os animais, né, marinhos que têm contato com isso, eles acabam ingerindo. Imagina uma baleia, algum animal de grande porte. Eles ingerem uma grande quantidade desse tipo de material. Então, existem já empresas, tá? Se eu não me engano, tem 2 empresas na Noruega que são financiadas pelo governo, que estão fazendo um processo de remoção desse material no mar. Só que é um trabalho de formiguinha, mas já existem projetos ambiciosos relacionados à retirada desse material, mas que ainda precisam de maior visibilidade pública, né? Mas a gente fica gastando nosso tempo com guerra, com outros problemas que em pleno século XXI já podiam ter sido superados, né? Em vez de resolver nossos problemas atuais. Então, isso é o que mais é desanimador. Assim, e acaba sendo uma bola de neve, que, por exemplo, você está falando aí que tem esses projetos para retirada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se a gente, igual você falou, né? Se a gente não tiver políticas públicas para parar de jogar esse material no mar, vai continuar. Isso, é um problema sem fim, é uma bola de neve, exatamente. É igual a questão agora do aquecimento global, das mudanças climáticas, querendo ou não, está tudo associado, né? O nosso meio de utilizar nossos recursos que são completamente extrativistas, sem nenhum tipo de consciência ou de uso sustentável, está gerando esses problemas que são realmente catastróficos. Exatamente. Aí outra reflexão que também me veio foi assim, né? Eu estou no primeiro período ainda, entrei no grupo de extensão agora recentemente, mas... Então você é um novato como eu. E pensando nessa questão do filtro, né? Se, por exemplo, aí o Ângelo pode também dar um... Então, essa é a missão do Ângelo, é resolver esse problema pra gente. O Ângelo pode dar uns pitacos aí, mas, por exemplo... dos materiais que a gente está buscando ter um que adsorve um microplástico, que logo um microplástico adsorve as doenças, bactérias, etc., que ajudaria a remover mais coisas, uma coisa do tipo que eu viajei aqui agora. Porque para os microplásticos, como a gente está falando de partículas, né? Quando a gente fala de adsorção, quando a gente está pensando em sorção, normalmente a gente está pensando em moléculas, está pensando numa escala muito reduzida, tá?
Quando a gente está falando de microplásticos, são partículas, que a gente vai pensar na remoção, a gente vai pensar, então, em barreira. Então, a gente está pensando em barreiras. Então, a gente precisa ter um filtro ou alguma coisa que crie uma barreira física que impeça aquele material, como se fosse uma filtragem em escala micro e em escala nano, ok? Agora, quando a gente pensa em partícula, em água, ou em solo e tudo mais, a gente não está pensando naquilo de maneira homogênea, é uma partícula, entende? Então ela não está dissolvida, muitas vezes ela vai estar suspensa ali, então a gente tem uma suspensão daquele material. Agora os outros contaminantes, igual eu falei, que são os aditivos, os corantes, né? Esses outros compostos, essas outras substâncias que podem estar na água, que podem, né, aí sim, ser absorvidas pela partícula de microplástico e serem carreadas, aí para essas a gente pensa em processos de adsorção, que aí pode ser físico ou químico, né? Mas a ideia dos microplásticos em si, que a gente está pensando no material particulado, a gente tem que pensar em barreiras que impeçam esse material de chegar na sua origem. Então, já que as fontes são essas fontes que a gente estava falando, a gente tem que pensar em meios de barrar isso no início. Então, por exemplo, o esgoto doméstico, ele tem um filtro? Ele deveria ter uma barreira física que impede esse material de passar? Ou então, na estação de tratamento de água, que a gente ia colocar isso? Eu e o Ângelo até falamos sobre isso uma vez, sobre a ideia de filtro em máquina de lavar. E as máquinas de lavar, elas deveriam, então, ter um filtro que impede que esse tipo de material particulado oriundo das roupas sintéticas alcance os corpos d'água? Então, tudo isso ainda é muito novo, porque a gente ainda não conseguiu nem descrever todas as origens, que dirá conseguir criar soluções para impedir essa dispersão ainda no início. Entende? Entendi. Assim, entendi por alto, né? Que é um assunto muito complexo. É muito complexo. Mas eu tentei. Então, mas é isso, é complexo, eu tentei mostrar a complexidade de uma maneira compreensível. A ideia é essa, né? Sim, mas deu para entender na sua explicação, né? A gente precisa entender que é complexo, porque a gente precisa de dinheiro para resolver esse problema. E a complexidade, os gastos é que são o maior problema. Exatamente porque é um problema complexo, os gastos que a gente vai ter vão ser elevados. Um problema jurídico que a gente encontra nisso aí, assim, para transformar em coisa de força de lei, de botar uma comoção, por exemplo, a gente não tem ainda nenhuma descrição de causa direta de qualquer efeito dos microplásticos. Isso, então, para você fazer, por exemplo, os órgãos públicos criarem um movimento em favor de algo que você ainda não tem uma descrição direta de causa, isso causa isso, por isso, isso e isso. É muito difícil. Então, exatamente. Vai ser e aí muito difícil. A gente precisa de trabalhos que façam esse papel para a gente. Então, a nossa função, entre aspas, por mais que a gente precise divulgar isso para as pessoas conhecerem, né, que seria, então, o nosso objetivo aqui com esse encontro, a academia, né, as universidades em si, ela tem esse papel de gerar os dados, né? Então, o nosso maior papel para resolver esse problema como acadêmicos, né? Quem está trabalhando aí, quem está estudando, fazendo mestrado, doutorado, os graduandos, enfim, iniciação científica, qual que é a nossa contribuição, além da divulgação sobre esse assunto? É o levantamento de dados confiáveis. É só através desses dados que não vão poder ser contestados, por isso a importância de fazer um preparo de amostra confiável, usar técnicas que são conhecidas, usar a ISO, né, que é a norma que define os padrões de como isso vai ser feito. E isso é importante através desse levantamento de dados confiáveis que não seriam contestáveis, é que a gente vai poder, entre aspas, esfregar na cara do legislativo para falar, ó, isso aqui é real e a gente precisa resolver esse problema, entende? E ainda assim vai ser difícil, né? Muito difícil. E ainda assim vai ser difícil. Exatamente, como tudo. Eu faço, né, com graça. Camila, eu vou ter que sair, infelizmente, tá? Mas eu vou aproveitar aqui para agradecer, tá? A sua palestra foi ótimo. E depois eu quero voltar a conversar com você e com o Ângelo, porque essa parte de mensurar a absorção dos perturbadores endócrinos e demais compostos orgânicos aí nocivos em microplástico é uma parte que me interessa bastante, tá? A gente pode, de repente, abrir uma linha dessa aí juntos.
Sim, já tem alguns trabalhos na área, mas muito pouco. Essa parte de adsorção quase não foi explorada ainda, porque depende dos padrões. A gente precisa dos padrões de microplástico para simular, então, um meio rico nesses compostos, adicionar os microplásticos, fazer a adsorção, depois pensar na desorção para ver o potencial de adsorção deles. Então, o fato de precisar de padrões que são mais caros é o que atrapalha o desenvolvimento. Vamos ver se a gente conversa sobre isso posteriormente e ver como é que a gente pode viabilizar isso, ok? Ok, sim. Eu Beleza, agradeço então. muito. Obrigado, Camila. Obrigado, Ângelo. Até mais, pessoal. Boa noite. Professor. Boa noite. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa a falar? Mas eu lembrei de uma que agora eu olhei ali no caderno. Lembrei, por exemplo, eu lembro da definição de microplástico que você deu lá no começo, em plásticos insolúveis, né? Eu acho que, assim, ao menos um pouquinho de sorte, porque se é insolúvel, não é tão difícil de remover, né? Sim, quando eu estou falando de partícula insolúvel, quando eu estou falando dos monômeros, são as moléculas, aí sim a gente está pensando em algo que poderia ser solúvel. Os partículas já dá, assim, uma retenção física ali, já existem várias membranas no mercado, é só você acertar a porosidade da membrana com a partícula que você quer remover, que não é complexo, embora seja caro para geralmente a situação que eu vou usar. Por exemplo, eu vou trabalhar com filtro ponto de uso para um filtro pequeno, assim, para uma residência, fica relativamente caro. Então, carecemos de tecnologias viáveis aí para remoção disso. É uma área nova, né, que está surgindo, uma área bem interessante. Sim. Então, aí. O objetivo inicial que eu gostaria, né, que eu quero começar a trabalhar, é focado, então, em encontrar fontes, né, e fazer as caracterizações igual o pessoal tem feito mesmo, só com a inspeção visual e microscópio. Primeiro, né, porque aí depois de encontrar alguma fonte, né, uma matriz real que tenha essas partículas, a gente começar a pensar em outros trabalhos que seriam mais complexos, né, pensando na adsorção, na caracterização química, enfim, né, em ampliar a amostragem, né, pensar em outras regiões, igual tem o lixão aí em Ouro Preto, não sei se tem nascente de água próximo a ele, isso seria um problema, entende? Então, como que ele é, né, se ele é a céu aberto, se quando chove esse material só é lavado pela água e essa água tem contato com o solo e vai embora. Queria poder começar assim, estudando mais a região e as possíveis fontes, para depois a gente pensar na parte mais química. É isso. Mais alguém? Então, acho que não. Professora Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. Fala aqui em nome de todo mundo do projeto de extensão, o GFQO. Estamos à disposição aí para o que precisar, você sabe disso. Só bater na porta da frente. Ok. E é isso, pessoal. Muito obrigado a atenção de todos vocês. Até a próxima. Eu vou aproveitar para convidar. Na semana que vem, nós teremos um outro webinar